Olha eu aqui de novo, galera, com mais uma aula de literatura. E o tema de hoje é de fundamental importância para a preparação para a prova do Enem. O tema de hoje é vanguarda modernista. As 5 vanguardas modernistas que transformarão para sempre o olhar da arte moderna. Nós vamos começar pensando, fazendo uma reflexão sobre o século XX. Esse século que, aceleradíssimo, compactou uma experiência imensa da humanidade. Foi um século rápido, foi um século intenso, foi um século trágico, um século que assistiu 2 grandes guerras mundiais, um século que viveu da empolgação com a velocidade, com a técnica, um século que assistiu à invenção do automóvel, do avião, do cinema, do rádio, do telefone, da luz elétrica, e portanto um século que assistirá também o surgimento de um homem profundamente marcado por todas essas transformações. O interessante a se pensar agora é como essas tecnologias aceleram o olhar do homem. Não dá mais para olharmos da mesma maneira, não dá mais para recepcionarmos a arte da mesma maneira. Então imagine o sentimento humano num momento de tão profundas transformações. É nesse momento que um filósofo assim define o estado de desamparo do homem no início do século XX. Sentimos que nós, homens atuais, fomos subitamente deixados sozinhos sobre a Terra. Evaporaram-se quaisquer remanescentes do espírito tradicional. Modelos, normas, padrões, nada disso tem atualidade. Temos de resolver os nossos problemas sem qualquer colaboração ativa do passado. Eu gosto muito de tentar entender esse sentimento do Ortega y Gasset, exatamente porque o homem do século XX já não pode mais amparar-se no espírito tradicional clássico, helenístico, grego, já não pode mais amparar-se na mística herdada da Idade Média. As ideias racionais, positivistas, iluministas, elas não dão conta mais de explicar o mundo a partir da ótica do homem do século XX. Nós assistiremos no início do século XX, por toda a Europa principalmente, onde o pensamento artístico e filosófico ocidental vai gestar suas principais discussões, nós assistiremos 5 importantes movimentos artísticos promovendo um verdadeiro abalo sísmico no território das artes. A pintura, a literatura, a música, o teatro, nenhuma destas artes voltariam a serem as mesmas após o que foi a experiência do futurismo, expressionismo, dadaísmo, cubismo e surrealismo. Então, vamos fazer uma viagem pelas vanguardas europeias. O termo vanguarda vem do francês avant-garde. A palavra vanguarda significa aquele que marcha na frente. Ela vem, portanto, da semântica dos exércitos. O soldado que marcha à frente, ele precisa ser aguerrido, ele precisa ser corajoso, ele precisa ser a visão do seu exército. A expressão avant-garde vai traduzir o artista que está à frente do seu tempo, o artista que antecipa as grandes experiências do futuro. Assim nós definiremos a experiência dos artistas desse início do século XX. Início do século XX que está envolvido na Primeira Guerra Mundial. E todas as 5 vanguardas elas acontecem exatamente nesse período, antes, durante e logo após a Primeira Guerra. E é nesse contexto de guerra que as vanguardas europeias apresentam suas propostas inovadoras, propostas que não olhem para trás. Se vocês lembrarem do estudo da literatura, a arte ocidental comportou-se de uma forma pendular, ora voltando para a tradição grega, ora retomando o espírito da Idade Média. Os vanguardistas querem olhar para frente. Por isso me interessou muito essa tirinha da Mafalda, para compreender essa expressão de desejo do futuro de todas essas vanguardas. De maneira alguma andar como caranguejo para trás, mas olhar para frente, propondo uma arte nunca antes tentada. As vanguardas valorizam o novo em si, ou seja, se uma arte é nova, se uma expressão formal é nova, ela já é, por si só, maravilhosa. Eu vou apresentar para vocês as características gerais das vanguardas, ou seja, todas as vanguardas europeias elas tinham a intenção de fundar uma modernidade. Todas elas queriam uma nova linguagem, uma nova temática. Todas elas criticam as convenções burguesas. Todas elas são artes de ataque à convenção social, às instituições estagnadas. Todas elas valorizam o irracional. Nenhuma delas admite que a razão possa dar conta de entender a arte. A arte
portanto não pode ser imitação da realidade, ela precisa transcender, né, a razão, ela precisa deixar de ser cartesiana. Daí esses quadros absolutamente, né, incompreensíveis, essas formas transgressoras. Todas elas negam o academicismo, nenhuma delas aceitam a voz do mestre que dita como deve ser feita a arte. Todas elas fogem das formas fixas e todas defendem a independência das linguagens artísticas, o direito da pesquisa formal, o direito da pesquisa estética. Essas são as características gerais das vanguardas. O nosso caminho agora será o de analisar cada uma delas em seus elementos essenciais. E a primeira delas é o futurismo, movimento oficialmente lançado ao mundo com a publicação do Manifesto Futurista do poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Nenhuma das vanguardas europeias foi tão personalista quanto o futurismo, porque a figura do Marinetti incorporou, né, a defesa intransigente desse movimento e em nome dele saiu pela Europa inteira, inclusive pelas Américas, divulgando o seu pensamento, divulgando o futurismo. O futurismo de Marinetti proclama o advento do futuro, o advento da máquina, o advento da velocidade. E para que a gente reflita um pouco sobre esse amor do século XX pela velocidade, esse amor pelo instantâneo, eu queria convidá-los a assistir um pequeno vídeo. Olha que vídeo mais interessante e que traduz de maneira tão integral esse sentimento de que o século XX realmente adotou a velocidade como princípio e até como Deus. A máquina, as luzes neon, os anúncios que vêm e vão, a intensidade da linguagem parece não admitir mais a velharia da tradição, a forma muito bem cuidada, burilada. No Manifesto Futurista, o Marinetti escreve que a arte, até aquele momento, havia valorizado o sono, o êxtase, e que a literatura futurista exaltaria o passo febril, o punho, a porrada, a audácia. Percebemos que as propostas do futurismo são de caráter violento, são extremamente radicais. O Manifesto Futurista envolveu-se diretamente com a política e, portanto, foi identificado com o fascismo. Em 1915, interferiu em manifestos em favor da intervenção da Itália na Primeira Guerra Mundial. É comum entendermos o futurismo como um movimento associado ao fascismo de Mussolini. O futurismo rejeita tudo que a tradição reza. Rejeita moralismos, passados, instituições. O Marinetti chega ao absurdo de pedir que todos os museus sejam dinamitados, pois o passado não teria nada para nos ensinar. Chega a dizer
que um automóvel Fiat é muito mais bonito que qualquer estátua grega. Então institui uma nova beleza, e a beleza agora deveria ser inspirada na velocidade. Observe bem nas obras pictóricas do futurismo que as linhas desenvolvem aerodinâmicas, que as linhas impõem movimento aos olhos. Basta você observar fixamente essas telas de artistas italianos para você perceber que o ritmo em que o artista propõe na sequência das linhas leva o nosso olhar a promover o movimento da obra. Essas obras propõem o movimento de automóveis e locomotivas, símbolos da transformação tecnocrática. Carros, locomotivas, aviões, transatlânticos, comboios, chaminés das indústrias, todos esses signos agora aparecerão no movimento futurista como o verdadeiro cenário do novo mundo anunciado. É a euforia exagerada diante do progresso. Todos esses signos tecnológicos ligados ao culto da máquina estarão na ordem do dia da pauta da nova arte futurista. Na linguagem literária, nós veremos a completa destruição da sintaxe. As palavras deveriam estar escritas em liberdade, numa linguagem caótica, numa linguagem quase gritada. E as poesias expressam o sentimento radical, o sentimento até violento que propunha o movimento futurista. Leiam os poemas do Mário de Andrade e do Fernando Pessoa e sintam as características do futurismo literário. Saindo da Itália, onde o futurismo propagou-se com mais intensidade, nós vamos agora para a Alemanha do início do século XX, onde encontraremos a arte expressionista florescendo. Esse movimento é inconfundível, afinal de contas as formas são burlescas, caricaturais, chamativas, as cores são fortes, são visivelmente irreais. Afinal de contas, o poeta ele não tem a menor preocupação em retratar o mundo exterior como ele se apresenta aos nossos sentidos. O interesse é apresentar o mundo conforme a visão íntima do artista, conforme sua capacidade de expressão do mundo interior. Logo, o conceito de expressionismo está inversamente proporcional ao conceito de impressionismo. São movimentos distintos. A arte expressionista é anti-impressionista. Observe no quadro do Monet que as cores, as formas, as proporções atendem aos princípios realistas. Ao contrário, o expressionismo parece deturpar completamente qualquer conceito de realidade, de proporção, de simetria, né? As formas são borradas, caricaturais, as cores são exageradamente fortes. Isso se deve ao fato de que o expressionismo não pinta o que é, mas ele pinta a partir da intensa deformação íntima que o artista projeta na realidade. Vale lembrar que a nação alemã, durante a Primeira Guerra Mundial, vive esse conflito de maneira muito trágica. E esse sentimento trágico da existência vai se fazer sentir como tema dessas obras. O movimento expressionista tem raízes socialistas, anárquicas, e, portanto, suas obras apresentam uma denúncia da realidade cruel da guerra, uma denúncia da sociedade com seus valores deturpados, as condições subhumanas de vida, a prostituição, o abandono. Até o século XIX, a arte estava preocupada com o belo gracioso, com a arte pela arte, com a poesia sorriso da sociedade. O expressionismo traz uma sociedade profundamente abalada, uma sociedade apresentada pelo viés apocalíptico. No entanto, de maneira nenhuma nós poderíamos jogar o expressionismo na vala comum dos manifestos artísticos panfletários. Afinal de contas, o expressionismo foi um movimento muito rico. Ele gerou frutos diversos: o expressionismo político, o expressionismo metafísico, o expressionismo niilista, e se manifestou nos mais diversos campos da arte, na pintura, na literatura, inclusive no cinema. Uma das ramificações mais impressionantes do cinema, quando ele está dando seus primeiros passos, é exatamente o expressionismo alemão, que traduz o mesmo gosto pela sombra, pelos personagens caricaturais, pelos temas ligados ao apavorante. E eu gostaria que vocês observassem algumas cenas do expressionismo no cinema.
Vocês observaram como a lente do cinema valoriza o poder da expressão dos personagens? Como os cenários parecem espaços irreais, absurdos? Como existe uma deformação da máscara, da interpretação artística, quase beirando o verdadeiramente caricatural? São as marcas expressionistas no cinema e que estarão na pintura e também na literatura. Trouxe aqui para vocês 2 poemas que contêm marcas profundamente expressionistas. A próxima vanguarda europeia é bastante popular. O cubismo é bastante difundido, conhecido, principalmente por meio das obras do Pablo Picasso. E eu gostaria de apresentar para vocês um outro artista que conviveu com Pablo Picasso, foi seu contemporâneo, e por meio de uma de suas exposições o termo cubismo fica bastante conhecido. É o Georges Braque. Veja que na obra dele a decomposição do objeto em vários planos geométricos constitui um princípio que se repete. E este é o princípio cubista. O cubismo vem da palavra cubo. Cubo é um sólido geométrico com 6 paredes quadradas e que traduz a perfeição do elemento geométrico. Elas são a base de toda a construção pictórica. A grande sacada dos cubistas foi projetar na arte a decomposição do elemento figurativo em elementos geométricos. Não fica claro, ao observarmos as obras do Braque, a presença de quadrados, triângulos, losangos, círculos. Essa é a proposta, portanto, mais identitária do cubismo. Tentar criar na parede de uma tela plana a aparência de 3 dimensões. Criar efeitos visuais com as formas geométricas, onde o predomínio da linha reta é absoluto. Na literatura nós veremos também a fragmentação da realidade, a simultaneidade dos planos. Veja, são muitas perspectivas de um mesmo objeto. Uma caixa de fósforo que retrata um ponto de vista do objeto. O cubismo propõe algo parecido com a experiência que você está vendo agora. Como uma imagem pode ser representada a partir não de uma única perspectiva, mas como se o olhar do observador pudesse se repartir em muitos e muitos olhares. A literatura também vai promover, por meio da palavra, essa fragmentação da realidade. E aqui, galera, eu trago 3 pintores brasileiros para que vocês percebam como o cubismo, a partir de sua perspectiva geometrizada, influenciou bastante os nossos artistas. E assim partimos para a próxima vanguarda. Dadaísmo, esse movimento tão interessante, tão absurdo. É absurdo porque traduz o absurdo da guerra. É absurdo porque é um movimento de protesto. É o mais radical de todos os movimentos de vanguarda. Diante de uma realidade estéril, opressiva que a guerra apresentava à Europa, a resposta é também a anarquia, a resposta é também a radicalização, a violência das ideias e o absurdo completo numa arte que mais parece anti-arte. Uma arte que rebelou-se completamente contra todos os princípios formais e estéticos. Dada não quer dizer nada. Dada é a manifestação primitivista da infância mais remota da consciência artística. Dada é o desejo de retornar às origens mais caóticas do gênio artístico. É um movimento anárquico, iconoclasta. Nós podemos dizer que o dadaísmo é, para o mundo da arte, uma manifestação terrorista. Um movimento que promoveu arruaças, ridicularizações, exposições extravagantes, agitações públicas. Esse era o objetivo do movimento. Chamar a atenção, agitar a sociedade europeia, dinamitar os conceitos da tradição. Não era um movimento sério. Não pretendia ser levado a sério. O dadaísmo chamou a atenção de todos os artistas nos cafés onde a roda intelectual se reunia, principalmente em Zurique. E daí para Paris, Berlim, Nova York. Nesse cenário surge a figura interessantíssima de Marcel Duchamp, que usou uma técnica desconcertante, a técnica do ready-made. Em que consiste essa técnica? Tornar o objeto artístico um objeto de uso cotidiano. Quem nunca ouviu falar, muitas vezes com espanto, que o Marcel Duchamp levou ao museu um vaso sanitário e o promoveu à categoria de obra de arte. O artista ready-made tira o objeto do seu uso local, factual, pragmático e propõe uma releitura desse objeto a partir de valores artísticos, de valores ideológicos. E na literatura,
o dadaísmo também aparecerá com sua agressividade, sua desordem, seu nonsense, muitas vezes criado a partir da escrita automática. E é também do Tzara este famoso poema que ensina a fazer um poema dadaísta. Dê uma lida e veja o absurdo da proposta. Mas é no absurdo que o dadaísmo se concretiza. E assim nós chegamos à última estação do estudo das vanguardas europeias com o surrealismo. O surrealismo é a última das grandes vanguardas e se desenvolve na década de 20. É um movimento de dissidentes. Quase todos os grandes surrealistas estavam ligados a movimentos anteriores, principalmente ao dadaísmo. A voz do André Breton, que é uma das mais importantes do surrealismo, já havia aparecido em diversas revistas, em diversos manifestos do dadaísmo. Mas o movimento dadaísta foi intenso e fugaz. E o movimento surrealista propõe um amadurecimento em relação às ideias divulgadas pelo dadaísmo. O surrealismo cultua, flerta com as ideias de Sigmund Freud. Sigmund Freud trazia ao século XX a descoberta do inconsciente, esse espaço da mente humana a qual nós não temos qualquer acesso e que fala por meio de uma linguagem absolutamente simbólica. O objetivo do surrealismo seria promover uma arte que se ligasse a esse universo onírico da representação dos sonhos. Aqui temos a figura surreal, que incorporou a condição de surrealismo, que é o Salvador Dalí. Veja que suas telas dissolvem, literalmente, a realidade. As telas do Salvador Dalí são a janela para um sonho, onde tudo pode acontecer, onde todas as paredes da realidade caem por terra e nos dão uma visão livre do mundo. Desta maneira, o surrealismo literário projeta no papel os desejos interiores profundos, aquilo que só o sonho pode comportar, anulando qualquer sinal de coerência ou adequação com o mundo real. O melhor poeta para compreendermos isso em língua portuguesa é o Murilo Mendes, que é no Brasil o principal poeta do surrealismo. Vale a pena ler seus poemas. E assim eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, um grande abraço.